bombacha é o que dá autoridade para o pregador, né? Meus irmãos, é uma alegria estar aqui novamente com vocês, para expor a santa palavra de Deus, palavra essa que é poderosa, transformadora, regeneradora, palavra essa que nos confronta e nos anima a irmos além, para que assim possamos glorificar o nome dEle, porque Ele nos chama a desenvolver todo o nosso potencial para a sua glória. Grandes coisas o Senhor quer fazer através da sua vida, da minha vida, da sua família, grandes coisas. E nós temos visto nesses 2 dias aqui no Sermão do Monte, que nós temos pilares, nós temos fundamentos aqui que são vitais para que isso aconteça. Você jamais irá desenvolver a tua potencialidade se você for uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, cheia de si, autossuficiente. Isso é impossível. Deus só usa aqueles que se esvaziam, se enchem dEle. Esse é um princípio básico, tanto é que a bem-aventurança começa com isso aqui, com a humildade, reconhecendo a sua pobreza. Tudo que você faz, e faz bem, é porque Ele te capacitou, é porque Ele faz as coisas acontecer, através da tua vida. Tem pessoas que até são orgulhosas, arrogantes e fazem algumas coisinhas, graça comum de Deus. Infelizmente, muitas dessas obras, a Bíblia diz que um dia vai ser colocado no fogo, vai queimar, não vai sobrar nada, porque foi pela motivação errada, por princípios errados, fundamentos errados. Mas meu irmão, minha irmã, quando você se esvazia e coloca Cristo no centro do teu viver e procura de fato desenvolver todo o teu potencial para a glória dEle, o dia que você chegar no céu, você verá lá os doces frutos do penoso trabalho. Lá na glória você descobrirá grandes coisas que Deus realizou através da sua vida que você nem imagina. Pedrinhas da coroa que você nem sabia que tinha. Pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida, através de um aconselhamento, de um versículo bíblico, de uma mensagem que você mandou pelo WhatsApp, de uma oração que você fez, um abraço que você deu num velório, nem usou palavras, mas você abraçou e falou: eu estou aqui contigo, conte comigo. E aquilo mudou aquela vida. Meus irmãos, a gente não tem ideia das grandes coisas que Deus já realizou e ainda realizará através de nossa vida, quando a gente se esvazia, reconhece a nossa pobreza e se enche dEle. E Deus também nos chama a chorar na sua presença, a reconhecer que nós podemos trabalhar muito mais, render muito mais, fazer muito mais. O nosso potencial poderia ser outro, nós poderíamos estar em outro nível de atuação pela expansão do reino, se nós realmente nos dedicássemos de todo o coração e reavaliasse as nossas prioridades. Se nós choramos diante da presença dEle, obrigadão, meu irmão. Deus nos chama a chorar, olhar para o nosso coração e ver como muitos pecados enraizados na nossa alma nos impedem de nos desenvolvermos ainda mais para a sua glória. Rapaz, pastor, é uma bênção demais. Entenda isso, meus irmãos, entenda isso. Imagina quantas coisas, quantas pessoas já poderiam ter sido tocadas pelo Espírito Santo, se áreas da sua vida já tivessem sido tratadas ao pé da cruz, ídolos já tivessem sido abandonados e quebrados diante da cruz do Senhor. Quantas coisas Deus já poderia ter feito na sua vida, na sua família, no seu lar, na vida dos seus filhos, parentes que não conhecem ao Senhor. Nós cremos da soberania de Deus, mas também cremos que nós temos responsabilidades.
muitas vezes as pessoas se agarram numa visão distorcida da soberania de Deus para justificar os seus pecados de não desenvolver e trabalhar da maneira adequada no reino de Deus. Deus é soberano, não quis me usar. Não, é que tu está com muita coisa para ser resolvida no teu coração. Há muito pecado ali dentro. Ele nos chama à responsabilidade. Ele nos chama. E nesse retiro, o Senhor está mexendo conosco, falando, olha, vivam as bem-aventuranças. Sejam as suas marcas. Que você seja conhecido por um homem, por uma mulher de Deus, que esvaziou da sua arrogância, do seu orgulho. Uma pessoa humilde, que tem facilidade em reconhecer os seus erros e pedir desculpa, pedir perdão. Você é alguém que facilmente chora na presença de Deus, quando Ele te convence do pecado, do juízo, da justiça. Não fica se fazendo, você facilmente reconhece quando alguém puxa a tua orelha. Você não retruca, você, meu irmão, obrigado. Provérbios diz que quando o sábio é puxado a sua orelha, ele agradece. Louvado seja Deus pelas pessoas que puxam nas nossas orelhas. São instrumentos do Redentor para nos moldar a sua imagem. Não fique bravo. Eu vou dizer uma coisa para ti, preste atenção nisso. Se você está em pecado, principalmente aqueles pecados ocultos, só você sabe, e nunca ninguém te confrontou, você está cheio de coisas para ser resolvido na sua vida, mas nunca ninguém te confrontou, isso pode ser juízo de Deus. A pior coisa que Deus pode fazer na nossa vida é nos manter nos nossos pecados, sem pessoas ao nosso lado para nos confrontar. Então, se você tem sido confrontado, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Deus quer que você esteja mais atento ao que Deus está falando através da vida dessas pessoas. E você chora, você agradece por essas pessoas. Mas olha só, meus irmãos, vamos aqui para o verso 5. O que diz aqui o verso 5? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então nós vimos que, primeira coisa, o cidadão do reino reconhece sua pobreza espiritual. Segunda coisa, ele chora por causa da sua pobreza espiritual. Terceiro, esse reconhecimento da pobreza, do choro por ele, exerce, meus irmãos, uma influência persuasiva em nossa vida, cujos efeitos imediatos são nos transformarmos em pessoas mansas. É isso que acontece, é uma sequência lógica aqui. E eu creio que uma das bem-aventuranças mais distorcidas é essa aqui, que estaremos aprendendo nessa noite. Com frequência, meus irmãos, é muito distorcida. Há enormes mal-entendidos aqui a respeito dela. A tendência das pessoas é considerar mansidão como sinônimo de fraqueza, de fraco, de tombo. O cara bobão lá é manso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitos imaginam que mansidão é uma característica que descreve alguém desprovido de determinação e coragem. Esse entendimento está totalmente em desacordo com as escrituras. O conceito bíblico é bem antagônico a tudo isso. Por isso quero começar esse sermão falando sobre o que não é ser manso e depois o que é ser manso. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nós lemos aqui a Tua Santa Palavra, nós lemos acerca da terceira bem-aventurança, uma marca que tem que estar presente em nossos corações, em nossa vida diária, como crentes, como servos, como filhos. Fale conosco nessa noite. O Senhor nos chama para desenvolver todos os nossos dons, talentos, todo o nosso potencial para a Tua glória. E para que isso aconteça, nós devemos ter uma visão correta, assertiva, acerca do que é ser manso, segundo a Tua palavra. Dificilmente seremos líderes, homens, mulheres,
que trabalharão com afinco no teu reino, com bom testemunho, sem a tua mansidão, sem o domínio próprio. Por isso eu te peço, Pai, fale aos nossos corações nesta noite, e que saiamos desse retiro, Senhor, dominados pelo teu Espírito, cheio da tua mansidão, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, primeira coisa, ser manso não é ser frouxo. Deus não chama pessoas frouxas para o seu reino, não tem nada a ver. Ser manso não é ser tímido, covarde, medroso, fraco. As pessoas mansas são profundamente vigorosas e enérgicas, e para poder desenvolver nosso potencial para a sua glória, meus irmãos, Deus nos chama a ser mansos segundo as Escrituras. Pessoas que não têm coragem para se posicionar com firmeza inabalável, não é uma pessoa mansa segundo a palavra de Deus, jamais será líder, jamais desenvolverá os seus dons de liderança, jamais governará a sua casa segundo o padrão bíblico. A coisa mais horrível que tem é homem frouxo, homem covarde, cheio de medo. Como é que ele vai governar o seu lar? Que tipo de liderança ele vai exercer sobre a sua esposa, sobre os seus filhos? Jovens que estão solteiros ou estão namorando, homens, não sejam frouxos. Mulher tem pavor de homem frouxo. Você vai morrer solteiro, ou alguma mulher com algum problema aí vai acabar te abraçando, e coitada dela. Não seja um frouxo. Amém? A irmã falou amém. É horrível. Você trava a sua casa, você trava a sua família. É uma desgraça para a sua família um homem frouxo. É uma desgraça. Não desenvolve o potencial como líder do lar. É uma família que não vai para frente. A mulher tem que tomar a posição do marido, tem que tomar a frente de muitas coisas, porque é medroso, é fraco. Nós homens não podemos ser assim. A mulher tem que olhar para você e dizer: rapaz, esse aqui é o meu macho, esse aqui é meu marido, cabra é bom. Rapaz, se ele puder atravessar aqui o rio no meio do jacaré para me defender, ele vai. Ele não é frouxo não. Se o cara tiver com um facão lá, ele vai nos dentes lá e resolve tudo. Ele pode morrer, mas morre lutando. Não é frouxo não. Tá aí, cadê a mansidão nisso aí? Vamos ver daqui a pouco. Meus irmãos, Deus nos chamou para ser manso. Mansidão não significa renunciar à verdade para evitar conflitos. Tem gente que pensa que é assim. Daí releva tudo em casa, releva tudo no trabalho, releva tudo com o vizinho, releva tudo, porque eu sou manso, não quero confusão com ninguém, eu sou paz e amor. Que paz e amor? Que negócio é esse? Tu é hippie? Deus, meus irmãos, isso não tem nada a ver com ser manso. Ele não quer discórdia. Tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, que diz assim: paz se for possível, mas a verdade a qualquer custo. Se Lutero fosse frouxo, meu irmão, você estaria com um terço na mão agora, fazendo novena. Isso não é padrão bíblico. Há momentos, meus irmãos, que nós teremos que sair do nosso comodismo e lidar com situações desconfortáveis. Haverá momentos que você vai ter que confrontar. Aconselhamento bíblico, a marca principal do aconselhamento bíblico é a confrontação de pecado, de ídolos. E você, como pai, como esposo, como mãe, você vai ter que lidar com confrontação até o último dia da tua vida. Que tipo de pai e mãe você será se você não confrontar os ídolos do coração dos seus filhos? Você quer que o pastor faça isso? Só ele? O pessoal da UPA, da UCP? Não, é dever teu também confrontar os pecados do teu filho. Senão você vai ter um filho Nutella aí que nunca vai vencer na vida. Ele vai ser o frouxo que vai ficar solteiro. Entende? Não. Deus te chama, meus irmãos, a não ser assim. Não releve pecados.
Não procure evitar conflitos no lar, trabalho, relacionamento, igreja. Não faça vista grossa com o pecado. Não releve pecados. Exerça a disciplina no lar. A criança está lá quebrando tudo. Já viu isso? Às vezes alguém vai na tua casa, daí tem umas criancinhas lá e tal, e começa a mexer em tudo, começa a quebrar e fuçar, e daí tu fica olhando assim, não, daqui a pouco o pai vai dizer alguma coisa. Aí ele é assim mesmo, aí fulano, vai mexer aqui. Mas já quebrou metade da casa, né? Daí tinha lá o cálice que tu ganhou no aniversário de casamento, 25 anos, não sobrou nada. E daí o pai tá ali, ai, desculpa, tá, eu vou ver se eu acho um negocinho igual. Não tem, isso aqui é presente de casamento, já não existe mais nada. Vou ver se o bonder resolve, né? Sabe, não é isso. É criança fazendo birra no mercado, é namoro abusivo. Não. Manso, meus irmãos, se for necessário, ele enfrenta perseguição, prisão, tortura, a própria morte ele enfrenta pela sua fé e pela verdade. Jesus, ele foi manso e humilde de coração, mas Jesus não foi frouxo. Tem gente que diz, eu sou igual a Jesus. Não, Jesus não era frouxo. Ele não é igual tu. Tu tá doido? Não. Jesus, meus irmãos, quando foi necessário, ele pegou um chicote na mão e passou no lombo lá dos vendedores. Passou o chicote de todo mundo, quebrou tudo lá. A pessoa estava extorquindo, fazendo a casa do pai de comércio. Então nós podemos observar como Jesus lidava, meus irmãos, com os fariseus, com os escribas, porque eles estavam com o coração duro. Ele respondia à altura, à dureza de seus corações, ele confrontava. Mas quando se deparava com pessoas humildes, pessoas que choravam pelo seu pecado, pessoas quebrantadas pelo pecado, ele ministrava com bondade, com mansidão. O próprio Senhor foi um modelo perfeito de mansidão. Jamais alguém achou que Jesus fosse um indivíduo fraco ou sem personalidade. O nosso Senhor teve coragem para morrer numa cruz em nosso lugar, meus irmãos. Frouxo não morre em cruz. Frouxo não morre no Coliseu, comido por leões e mortos por gladiadores. Frouxo não é crucificado de cabeça para baixo. Não. Possamos seguir, meus irmãos, o exemplo do nosso Senhor Jesus, que é o melhor exemplo, é o exemplo perfeito do que é ser um homem manso. Segunda coisa, meus irmãos, ser manso não é apenas controle emocional externo. Tem pessoas que conseguem demonstrar domínio próprio diante dos conflitos, manter a calma diante de circunstâncias adversas, mas a realidade não consegue se acalmar. O seu coração está a ponto de explodir, está angustiado, irado. Apenas aparentam mansidão e calma, mas os seus nervos estão à flor da pele. Mantém as aparências diante dos homens, diante da igreja, diante da família, mas não estão calmas aos olhos de Deus. Não esboçam sentimentos, parece um robozinho. O mundo está explodindo na volta dele, ele está ali. Daí tu até pergunta, qual ansiolítico que você está tomando para conseguir ficar desse jeito? Né? Tu olha assim, a pessoa está ali. Mas na verdade, a sua alma está angustiada, amargurada, desesperada, muitas vezes cheio de ira, desejando mal contra o seu próximo. Uma vez eu vi uma cena muito interessante. Eu fui numa loja e tinha um cara lá tentando trocar umas roupas lá que ele comprou e metendo a boca na vendedora. Cara estúpido. E a menina ali, sim senhor, tudo bem senhor, te acalma senhor, eu vou resolver isso. Não, o senhor está certo senhor. Ele ali, tudo bem, babá. E eu olhando aquilo ali, rapaz, essa mulher deve ser crente. Cara, um capeta, um capiroto encarnado ali, cara terrível. E a mulher ali, mantendo a calma e tal, daí resolveu a situação, o cara foi embora. E eu estava ali perto, né, como quem não quer nada, olhando as roupas, só, observando tudo, né. Daí, daí eu ia até elogiar a menina pela postura dela, né. Mas daí tinha um colega da empresa ali e falou assim, menina,
Como é que consegue se manter assim, tão calma? Calma nada, queria socar a boca daquele miserável. E falou meia dúzia de palavrão. Eu falei, rapaz, não é crente não. Esse é o ponto. E aí ela falou para o menino, mas não posso fazer isso, é justa causa, né? Como é que vou trabalhar depois? Não vou pegar emprego em nenhum lugar. Meus irmãos, isso não é mansidão. Não é esse tipo de calma que Deus diz que é mansidão. Talvez você possa se achar manso. Talvez você possa achar que essa bem-aventurança está bem resolvida na sua vida. Mas se você tem uma atitude parecida dessa vendedora, não, está bem longe. Há muita coisa ainda para ser lapidada, trabalhar no seu coração. Ser manso, meus irmãos, não é simplesmente ter uma aparência externa de calma diante das adversidades, conflitos. É de fato estar calmo e ter até um sentimento de misericórdia com a pessoa que está fazendo tudo aquilo ali contra ti. Uma coisa que nós devemos entender, meus irmãos, é que mansidão não é um atributo natural do homem depois da queda. Depois da queda, ninguém é manso. Pode ser bocó, mas não é manso. É diferente, é bem diferente. Pode ser tongão, mas não é manso. Ninguém nasce manso, meus irmãos. Se você olhar para alguém que não é crente e diz, ele é manso, tu está pecando, está sendo antibíblico. O cara está mergulhado no pecado, debaixo da ira de Deus, o espírito dele está morto, não foi regenerado, então ele não pertence ao reino, ele não tem as marcas daqueles que pertencem ao reino, que é as bem-aventuranças. Como é que ele vai ser manso, segundo a palavra de Deus? Você não conhece essa pessoa no seu íntimo, tu não sonda as suas emoções. Cristo sim, e Cristo diz, ele não é manso, porque ele não me conhece, ele não me adora, ele não me serve, e eu não lavei ele ainda com meu sangue. Quem sabe, né, ele possa ser salvo depois, mas até aquele momento, não, ele não é manso, ele é qualquer coisa, menos manso. Mansidão não é ser uma pessoa simplesmente educada socialmente, meus irmãos, ou ter uma boa índole. Mansidão não é algo externo. Só deixa eu fazer uma observação aqui muito importante sobre essa questão de boa educação. Entenda uma coisa, meus irmãos, fazer um parênteses aqui no sermão, mas eu acho que é importante. Pais, cuidado com a espiritualidade dos seus filhos. Meu filho nunca falou palavrão, não significa que ele foi regenerado. Meu filho é muito educado, não significa que ele seja um regenerado. Meu filho nunca me desobedeceu, é muito obediente, não significa que ele seja um regenerado. Há muitas crianças de pais não crentes que nunca abriu uma Bíblia na vida e são assim, ou são até mais educados que nossos filhos. A resposta para saber se seu filho realmente é um salvo é outra. O teu filho ama a casa do Senhor? Teu filho anela estar na presença de Deus em oração? Ele gosta de ler a Bíblia? Ou ele lê porque tu manda, senão o pau vai pegar? Você sente a alegria dele de ir para a EBD, para o culto infantil? Ele participa do culto doméstico com alegria? Ele gosta de ler versículos? Ele ora sem você pedir? Ou ele faz aquela oração meia boca na hora do lanche? Você é um missionário na sua casa, expondo as escrituras para os seus filhos. Trabalhe a espiritualidade dos seus filhos. Não seja um moralista. Meus irmãos, a coisa que mais tem lá no inferno são homens bem educados, bem sucedidos nesse mundo. Filhos de presbiteriano, batista, luterano, é o que mais tem. Pessoas muito bem sucedidas, que o pai deu uma boa educação, uma boa formação acadêmica, passou em concurso público, o cara, sei lá, fazendeiro, o cara foi uma pessoa muito bem sucedida e nunca deu desgosto para o seu pai e sua mãe, mas morreu longe dos caminhos do Senhor. E o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o jovem rico. Porque, meus irmãos, isso é interessante. Você tem cumprido isso, os mandamentos do Senhor? Jesus perguntou. Eu tenho cumprido tudo isso. Rapaz, o jovem rico era famoso, o pessoal conhecia ele. Não apareceu um miserável para dizer, é mentira, eu conheço esse miserável aqui, eu sou da mesma sinagoga, nada a ver. Ele quer isso tudo. Não, ninguém falou nada, todo mundo humildinho. Porque de fato ele era um homem estimado naquela sociedade. Mas a Bíblia diz que ele foi embora triste.
Então trabalhe na espiritualidade dos seus filhos, não trabalhe apenas o externo, trabalhe o interior. Faça ele amar Jesus, a sua palavra, ter tempo de oração. Voltando aqui para o texto, eu achei importante falar isso para vocês. Então, meus irmãos, mas a atitude interna, meus irmãos, que é a obra sobrenatural do Espírito Santo, essa sim é o que nos torna manso. Mansidão é uma obra da graça no coração do homem. Então, o não regenerado não tem isso. E mansidão é uma das características do fruto do Espírito, como nos mostra Gálatas. Ou seja, manso é aquele que é cidadão do reino dos céus, por isso ele vai herdar a terra prometida. Manso, meus irmãos, envolve também uma profunda submissão à vontade de Deus, à sua palavra. Os mansos confiam na soberania de Deus e se submetem ao seu plano eterno, mesmo quando não entendem o que está acontecendo, ele se submete, ele é manso, ele não se revolta. Cadê Deus? Por que Deus permitiu acontecer isso na minha família? Eu dou o dízimo, eu trabalho na igreja, eu me arrebento fazendo e acontecendo, por que Deus permitiu? Não, ele não faz isso. O manso, ele vê aquelas circunstâncias e diz: Senhor, me dê graça para suportar, me dê força, me dê ânimo, me dê entendimento. Ó Deus, tu sabes que eu sou pequeno e sou fraco, eu preciso de ti neste momento. Ele não murmura, ele não reclama. Meus irmãos, o manso é alguém que é satisfeito no Senhor. O seu contentamento está no Senhor. Entenda uma coisa: as pessoas que mais desenvolvem o seu potencial para a glória de Deus são pessoas satisfeitas em Deus, alegres em Deus, contentes em Deus. E pessoas alegres, contentes e satisfeitas no Senhor são pessoas que crescem, desenvolvem e ajudam outras pessoas ao seu redor a desenvolver junto com ela. É um poço de alegria, uma pessoa que contagia. Então, quando você é dominado por essa satisfação, essa alegria no Senhor, você quer crescer, você quer trabalhar, você quer desenvolver tudo isso para a glória de Deus. Essa é a mola propulsora que faz as coisas acontecer na tua vida. Eu nunca vi alguém murmurento produzir alguma coisa que preste. Tem um puritano do século XVI que ele dizia que murmuração é música no ouvido do diabo. Tem crente que canta mais para o diabo que para Jesus. Quer vive murmurando. Rapaz do céu, é triste. Tu vai começar com cara, e aí como é que tá? Rapaz. E começa a contar os lamentos. Você lembra daquele personagem do desenho que falava assim: ó céus, ó vida. Esse tipo de crente nunca vai desenvolver seu potencial para a glória de Deus. Oi? Isso, né? Não desenvolve. O manso, ele descansa na soberania de Deus, e ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele tem paz no meio da tempestade. Nós cantamos isso, nós sabemos quem é Deus nas tempestades. Meus irmãos, as circunstâncias da vida não podem te cegar para as verdades reveladas na palavra de Deus. As tempestades, as tribulações que podem surgir no nosso caminho não podem nos roubar o que a palavra de Deus nos diz com clareza de quem Ele é, quais são os seus atributos: santo, perfeito, misericordioso, gracioso, onipotente, onisciente. Deus não muda, Ele cuida do seu povo. As circunstâncias não mudam quem Deus é, mas Deus permite que essas circunstâncias trabalhem no nosso caráter para nos aperfeiçoar e nos moldar cada vez mais à sua imagem. Agora, olha que interessante, a palavra grega aqui, manso, era empregada pelos gregos para descrever um animal domesticado, como por exemplo um cavalo domado. Ele não era mais selvagem e arisco, agora ele está dominado, ele está submisso. Assim é o cidadão do reino dos céus. O manso, meus irmãos, morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo de Deus. O manso é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança controlada por Deus, que obedece às rédeas do Senhor,
E eu lhe pergunto nessa manhã, melhor, nessa noite, você de fato está sobre as rédeas do Senhor? Você é submisso à sua autoridade, à sua vontade? Quem tem dominado o seu coração? As suas paixões pecaminosas, seus desejos desajustados, seus medos, angústias, ansiedade, ou o Espírito Santo de Deus? Como anda o teu coração? Talvez externamente anda muito bem, para todo mundo você está muito bem, mas a sua alma talvez esteja abatida, cansada. Você transmite paz, mas na verdade a tua alma quer gritar, quer socar alguém. Como é que tu está? Como tu andas? Deus nos chama nessa noite a rasgar os nossos corações em sua presença e clamar: Senhor, domine meu coração. Eu quero ser manso segundo a tua santa palavra. Jesus declara, meus irmãos, bem-aventurados os mansos. O Senhor quer derramar sobre ti a paz que só pode ser encontrada nele. A verdadeira felicidade e paz de espírito tem a sua origem nele, dura para sempre.